Se você está sentindo que sua vida parou no tempo, preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito ainda. Às vezes, quando as coisas não fluem mais como antes, quando parece que tudo emperrou, isso não significa necessariamente que você está fazendo algo errado. Pode ser que você esteja tentando ser quem você era e não quem você é hoje. E é exatamente sobre isso que vamos conversar aqui. Não é por acaso que você chegou até esse conteúdo. Existe um motivo específico para isso, e ele tem a ver com aquela sensação pesada de viver uma vida que, por fora, parece perfeita. Você olha ao redor e vê a casa, a carreira, a família, a rotina. Pelo que o mundo enxerga, tudo está no lugar certo. Você seguiu os planos que traçou para si mesmo. Por muito tempo eles funcionaram e você se sentiu genuinamente satisfeito com eles. Mas ultimamente, depois de tantos anos, parece que isso não preenche mais. É como se o motor tivesse ficado sem combustível e você já não encontra dentro de si a motivação para continuar vivendo essa versão específica da sua vida. E eu sei como isso pesa, porque junto com essa sensação, às vezes bate uma culpa profunda. Você olha para o que construiu e se sente ingrato. Você se lembra das noites em que rezou por essa estabilidade, dos anos em que se dedicou além do limite para chegar onde chegou, dos sacrifícios que fez para ter esse conforto. Você conquistou tudo isso e quando chegou foi incrível. Você sentiu aquela euforia do sucesso, aquela paz que tanto buscava. Mas depois de um tempo, o silêncio começou a parecer diferente, como se já não fosse suficiente. Como se sua vida tivesse perdido o sabor de antes, aquele gosto bom que ela costumava ter. Aquela centelha, aquela luz que um dia fazia valer a pena, já não aparece mais. Quando isso acontece, geralmente é porque entramos num conflito interno silencioso entre quem fomos e quem somos hoje. Pense nos planos que você está vivendo agora. A maioria deles foi criada por uma versão sua de 5, 10 ou até 20 anos atrás. Você fez essas escolhas baseado em quem você era naquele momento, com os pensamentos que tinha, os medos que queria superar e a sabedoria que havia acumulado até então. Aquela versão de você foi incrivelmente importante. Foi ela que teve força suficiente para te trazer até aqui. Foi ela a arquiteta do mundo que você vive hoje. Mas só porque o caminho que você percorre fazia todo sentido antes, não significa que ele precisa ser o seu caminho para sempre. Uma casa que era perfeita para você 20 anos atrás pode parecer pequena demais ou grande demais hoje. E o mesmo vale para a estrutura da sua vida. Deixa eu te contar algo da minha própria experiência para que você entenda melhor. Me lembro muito claramente da transição de uma série para outra na escola, especialmente da passagem do 4º para o 5º ano. Parecia o fim de uma era inteira da infância. No 4º ano, você ainda é criança. Está numa sala conhecida, com um professor que te conhece. Mas aí você passa para um nível diferente, com pessoas diferentes, vários professores e matérias muito mais difíceis. Me lembro daquela sensação estranha de já não ser mais aquela criança do 4º ano, mas também ainda não me sentir um estudante de 5º ano. Foi um tempo de crescimento forçado. Eu não cabia mais na carteira do 4º ano. Minhas pernas eram longas demais. Minha mente queria mais, mas ainda não era completamente parte do 5º ano. Foi uma fase de adaptação desconfortável. Na vida adulta, especialmente depois dos 50 anos, a gente muda de série sem nem perceber. Crescemos por dentro. Ganhamos novas perspectivas. A alma começa a querer coisas diferentes. Mais paz, mais significado, menos barulho. Mas continuamos tentando ficar no 4º ano. Continuamos tentando encaixar nos papéis e nas expectativas que já ficaram pequenos faz tempo. E fazemos isso sem nem notar, principalmente porque temos medo de que, se deixarmos de ser quem éramos, não saberemos mais quem somos.
E esse desconforto, esse descontentamento profundo com a vida que você tem hoje, essa sensação que as pessoas confundem com ingratidão, não é o que você pensa. Você não é ingrato. Você apenas está tentando ser alguém que você não é mais, porque você cresceu. Você precisa fazer novos planos agora. Você precisa se dar a liberdade de seguir um caminho diferente. É como se você estivesse caminhando por uma estrada longa e finalmente chegou ao limite. Você chegou na borda do mapa que desenhou para si mesmo anos atrás. Enquanto insistir em caminhar por esse trajeto que já chegou ao fim, sua vida não vai avançar, não vai progredir, você vai ficar preso no mesmo lugar. E quanto mais forçar, mais frustrado vai ficar. Na verdade, vai parecer que as coisas estão regredindo, porque você está tentando respirar dentro de um cômodo que não tem mais ar. Existe outro caminho bem ao seu lado. Um caminho mais largo e mais adequado para quem você se tornou. Mas você provavelmente está resistindo a ele porque ele parece desconhecido. Você ainda não se sente seguro o suficiente para dar esse passo, porque não tem o mapa dele. Esse é o momento de respirar e entender que não há absolutamente nada de errado com você. Você não está quebrado, você não perdeu sua chama, você simplesmente não é mais quem você era antes. Você é uma pessoa diferente agora, com necessidades diferentes e uma capacidade muito maior de lidar com a verdade. Uma parte de você ainda resiste a aceitar isso porque parece que está abandonando quem tanto se esforçou para te trazer até aqui. Mas você não está abandonando ninguém. Você está honrando essa pessoa, dando o próximo passo. A transição está te chamando para finalmente mudar de série. Se você tiver coragem de dar os primeiros passos silenciosos nesse novo caminho, o caminho de quem você é hoje, você vai ver que o fluxo vai voltar. A vida que parecia parada vai começar a se mover de novo. Mas dessa vez vai se mover com uma leveza e uma facilidade que você não sente há muito tempo. Enquanto assimilamos isso, a percepção de que talvez estejamos tentando viver uma vida desenhada para alguém que não existimos mais, precisamos encarar uma verdade muito difícil. Crescer não acontece apenas quando somos jovens. É um processo contínuo que nos acompanha a vida inteira, mesmo nos 50, 60 anos e além. Mas o crescimento que experimentamos mais tarde na vida é diferente. É mais silencioso, mais interno e muitas vezes muito mais doloroso, porque exige que a gente se afaste de coisas que trabalhou tanto para construir. Quero compartilhar com você algo que vivi para que você enxergue a sua própria situação com mais clareza. Há alguns anos, me vi vivendo o que muitos chamariam de sonho. Tinha chegado a um pico profissional e pessoal que levei quase 15 anos escalando. Estava numa posição de respeito. Tinha alcançado um nível de estabilidade que um dia achei impossível. E estava cercado pelas recompensas do meu esforço. No papel, minha vida era uma história de sucesso. Tinha marcado cada item da lista que fiz para mim mesmo quando era muito mais jovem. Mas conforme os meses foram se tornando anos, uma sensação estranha e perturbadora começou a crescer dentro de mim. Toda manhã, eu acordava com um peso que não conseguia explicar. Olhava para a minha mesa, para a minha agenda, para as pessoas com quem passava meu tempo e me sentia um estranho usando a roupa de outro. Comecei a perceber que já não era a mesma pessoa que havia feito aqueles planos originais. A versão de mim que queria aquele tipo específico de sucesso, aquela que estava disposta a trocar paz por prestígio, era uma versão de 2 décadas atrás. Essa pessoa tinha medos diferentes para superar e metas diferentes para perseguir. Mas ao chegar nos 50 anos, minha alma havia começado a querer algo completamente diferente. Queria mais silêncio, queria mais tempo para respirar, queria olhar para o pôr do sol sem pensar no próximo compromisso.
Eu vivia uma vida perfeita, mas era uma vida desenhada por uma pessoa que já não existia mais. Aqui na Sabedoria Fadi, eu sou Alexandre. Agora deixa eu te contar sobre as 3 etapas. É exatamente aqui que aquela sensação de ingratidão que mencionei antes fica mais intensa. Passei muitas noites no escuro, me sentindo um fracassado por não ser feliz com minhas bênçãos. Ficava me dizendo, quem é você para reclamar? Há pessoas que dariam tudo para ter o que você tem. Me sentia ingrato com o Criador, com minha família e com meu eu mais jovem que tanto lutou para me trazer até aqui. Mas a verdade não era que eu era ingrato. A verdade era que eu tinha ficado pequeno demais para o espaço que ocupava. Você já viu uma planta que cresceu demais para o vaso? As raízes começam a se enrolar e se sufocar porque não há mais espaço para se expandir. Era exatamente isso comigo. Eu havia crescido demais para o recipiente da minha vida. E porque tentava me forçar a continuar dentro dele, estava começando a murchar. Tomar a decisão de mudar foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Não foi uma escolha rápida nem fácil. Levei meses, quase um ano, agonizando com US e C. E se eu largar isso e não encontrar nada? E se as pessoas acharem que perdi o juízo? E se não conseguir sobreviver sem a estrutura que construí? Estava apavorado, mas também sabia que o custo de ficar estava se tornando maior do que o custo de sair. Minha saúde começava a sofrer. Minha alegria tinha sumido, e eu sentia que estava apenas interpretando um papel numa peça que tinha durado atos demais. Precisei admitir para mim mesmo que a versão de mim aos 21 ou aos 30 anos já não era mais quem estava no comando. Quando finalmente dei esse passo, quando decidi fechar aquele capítulo e simplificar minha vida, pareceu que estava pulando de um penhasco sem paraquedas. Me afastei de um caminho que todos viam como o auge. Mas assim que tomei a decisão, algo extraordinário aconteceu. Foi como se um peso enorme tivesse saído do meu peito. De repente, conseguia respirar de novo. Percebi que o limite que havia alcançado no meu caminho antigo não era um beco sem saída. Era uma porta. Porque estava disposto a soltar quem eu era. Finalmente tive as mãos livres para receber quem eu estava me tornando. É exatamente assim que se sente mudar de série na vida. Assim como falamos sobre aquela transição do 4º para o 5º ano. Dá medo porque você perde o conforto do conhecido. Perde a segurança de saber exatamente onde se encaixa. Mas ganha algo muito mais valioso, a sua própria verdade. Você ganha uma vida que realmente serve para a pessoa que você é hoje. Se você está sentindo esse mesmo desalinhamento agora, quero que saiba que tudo bem superar seus planos. Tudo bem mudar de ideia. Tudo bem olhar para uma vida que você passou 20 anos construindo e dizer, isso foi lindo, mas eu já terminei com isso. Crescer é um ato de coragem, especialmente na nossa idade. O mundo diz que depois dos 50 devemos apenas nos acomodar e ficar quietos. Mas algo maior está te dizendo que você está apenas começando a parte mais importante da jornada. Você não está desacelerando. Você está finalmente soltando as camadas que nunca foram realmente você. Está se tornando mais concentrado, mais autêntico e mais vivo. Com o início de maio chegando, ele traz consigo uma energia de renovação total. Mas essa renovação exige que você pare de tentar remendar as peças antigas da sua vida. Deixe as costuras antigas se romperem. Deixe os papéis antigos caírem. Você está sendo preparado para uma temporada de fluxo que ainda nem consegue imaginar. Uma temporada em que você não vai precisar forçar tanto, porque finalmente está se movendo na direção que sua alma sempre foi feita para ir. Agora precisamos entrar na fase mais prática e sagrada dessa jornada. A preparação específica das últimas 72 horas antes da virada do calendário. Para quem já viveu muitas décadas, sabemos que as mudanças mais significativas na vida raramente acontecem com um estrondo alto.
Elas acontecem nas escolhas quietas e deliberadas que fazemos quando ninguém está olhando. Este protocolo de 3 dias não é uma lista de tarefas para marcar como feitas, mas uma série de movimentos intencionais criados para alinhar seu ser físico e espiritual com a frequência que Maio está trazendo. Começamos 72 horas antes, o primeiro dia da sua preparação consciente. Este é o dia do ambiente. Você passou anos, talvez 40 ou 50 anos, organizando o espaço ao seu redor. Sua casa é um reflexo da sua história, mas se não tivermos cuidado, ela pode se tornar um museu de quem costumávamos ser. Neste primeiro dia, quero que você percorra seu espaço com os olhos de um observador neutro. Toque os objetos nas suas prateleiras, olhe para as roupas no seu armário e perceba quais itens parecem uma âncora pesada puxando você para uma versão passada de si mesmo. Existe um poder profundo no ato de soltar o que é físico. Quando você remove um objeto que já não ressoa com sua sabedoria atual, você não está apenas limpando um cômodo. Você está abrindo uma pista de pouso para uma nova realidade. Pense nos itens que carregam o peso do deveria. Talvez seja um livro que você sente que deveria ler, mas nunca vai. Ou um presente de alguém que você guarda apenas por obrigação. Esses são os pequenos vazamentos da sua energia. Enquanto percorre esse primeiro dia da janela de 72 horas, dê a si mesmo a permissão de soltar. Você não precisa fazer um espetáculo disso. Simplesmente reconheça o serviço que o item prestou e tire-o do seu campo imediato de visão. Esse ato físico de se desapegar dos restos materiais de papéis antigos envia um sinal poderoso para o seu subconsciente. Ele diz que você está pronto para algo novo. Nesta fase da vida, sua identidade está na sua presença, não nas suas posses. Quando o sol se puser nesse primeiro dia, sua casa deve parecer um pouco mais leve, como se as próprias paredes estivessem começando a respirar com você. Ao entrar no segundo dia do protocolo, as últimas 48 horas, o foco muda do mundo externo para a biblioteca interna da sua mente. Este é o dia da auditoria mental. Você carrega milhares de histórias sobre si mesmo. Histórias sobre o que você é capaz de fazer, sobre seus fracassos e sobre o que o futuro reserva para uma pessoa da sua idade. Muitas dessas histórias foram escritas quando você era muito mais jovem e tinha muito menos evidências da sua própria força. No segundo dia, quero que você sente em silêncio por pelo menos 20 minutos e simplesmente ouça a narrativa que roda em segundo plano na sua mente. Quando surgir um pensamento que começa com "já sou velho demais para" ou "já é tarde demais para", quero que você o receba com uma neutralidade gentil e firme. Você não está lutando contra esses pensamentos. Está apenas observando-os como um programa desatualizado. Eles serviram a um propósito algum dia, talvez para te proteger ou para te ajudar a se encaixar. Mas não tem lugar no mês de maio. Durante essas 48 horas, pratique a arte do não dito. Tente falar apenas quando necessário. E quando falar, certifique-se de que suas palavras estejam alinhadas com a paz que você está cultivando. Evite a tentação de se envolver em fofoca, reclamação ou em reviver velhas mágoas. Este é o período do grande silêncio. Vivemos constantemente bombardeados por informação e barulho. Mas você está escolhendo ser uma ilha de serenidade no meio desse oceano. Esse jejum mental é essencial porque permite que a estática da sua vida se aziente, revelando o sinal dourado e claro da sua verdadeira intenção. Quando chegar a noite desse segundo dia, você deve sentir uma sensação de espaço interno, um cômodo quieto dentro do seu coração que está pronto para ser preenchido com a inspiração que maio está trazendo. É aqui que você começa a perceber que a sensação de estagnação não era uma prisão. Era apenas o silêncio antes que a música comece.
Então chegamos às últimas 24 horas, o dia anterior ao 1º de maio. Este é o dia da âncora. Tudo o que você fez nas 48 horas anteriores foi sobre limpeza e soltura. Hoje é sobre enraizamento e convite. Este é o momento de nutrir seu corpo com gentileza. Coma devagar. Mova-se com gratidão e passe um tempo perto dos elementos se puder. Se houver uma árvore perto da sua casa, fique ao lado dela. Se houver um corpo d'água, observe seu movimento. Você está alinhando seu ritmo pessoal com o ritmo do mundo girando. Nesse último dia de abril, seu único trabalho é ser um recipiente aberto. Evite tomar grandes decisões ou se envolver em atividades estressantes. Trate esse dia como uma vigília. Você é o guardião da sua própria transição. Quando o sol começar a se pôr no dia 30 de abril, quero que você realize um simples ato de ancoragem. Pode ser acender uma vela, pegar um copo d'água segurando-o com as 2 mãos, ou simplesmente sentar no escuro por alguns minutos. Nesse momento, você está declarando o seu nome, o nome da sua alma e dizendo: estou aqui, estou pronto e estou aberto. Este protocolo de 72 horas foi criado para tirar você do piloto automático da vida cotidiana e colocá-lo firmemente no assento do comandante do seu próprio destino. Para uma pessoa que já viveu 5 ou 6 décadas, não há luxo maior do que o domínio da própria atenção. Ao dedicar esses 3 dias à transição, você está retomando seu poder das distrações do mundo. Está dizendo ao Criador que você é um participante sério da sua própria evolução. Quando você acordar na manhã do 1º de maio, não será a mesma pessoa que começou esse protocolo. Estará mais leve, mais claro e infinitamente mais em sintonia. Você fez o trabalho do prelúdio. Honrou o fim de abril com o respeito que ele merece e agora está de pé bem na beira do novo. O ar parece diferente, a luz parece diferente. Você é diferente. Ao encerrarmos essa parte da jornada, sinta a força do silêncio que você criou. É um silêncio poderoso e fértil, como a terra logo antes que o primeiro broto verde rompa a superfície. Você preparou o solo, limpou as ervas daninhas e regou o chão com a sua própria intenção. Agora tudo o que resta é aguardar o relógio marcar a meia-noite e a energia mudar. Você não está esperando com medo ou com escassez. Está esperando com a antecipação alegre de alguém que sabe que o melhor ainda está por vir. O 1º de maio não é uma meta a ser alcançada. É uma porta para ser atravessada, e você está exatamente onde precisa estar. Chegamos finalmente ao momento em que a transformação interna se torna a sua realidade externa. Ao cruzar esse limiar, preste muita atenção em como o mundo parece quando você acorda nessa primeira manhã de maio. Existe um tipo específico de clareza que chega quando finalmente paramos de forçar nossas vidas a parecerem com o nosso passado. É uma sensação de chegar em casa, não a um lugar físico, mas a um estado de ser que esteve esperando por você. Para quem percorreu esse caminho com intenção ao longo das últimas 72 horas, essa data não será apenas mais um número no calendário. Será o dia em que o atrito finalmente para e o fluxo começa. Você vai começar a notar pequenas e silenciosas mudanças na sua realidade cotidiana quase imediatamente. Não são os milagres barulhentos e explosivos que o mundo costuma mencionar, mas sim os sinais sutis de algo maior, dizendo que você está finalmente de volta ao alinhamento. Você pode descobrir que uma conversa que costumava ser uma fonte de estresse imenso, de repente parece leve e sem importância. Ou talvez uma oportunidade que você nem havia considerado apareça como se estivesse esperando que você limpasse espaço suficiente no coração para recebê-la. Essa é a beleza de estar nessa fase da vida. Você não precisa mais correr atrás do vento. Quando você está alinhado com a pessoa que é hoje, o vento começa a soprar nas suas costas,
levando você exatamente para onde precisa estar, sem o esgotamento da luta. A coisa mais importante a lembrar durante esses primeiros dias do novo mês é confiar no seu novo ritmo. Um dos motivos pelos quais nossas vidas parecem paradas é porque ainda tentamos manter a velocidade frenética e ofegante dos anos mais jovens. Fomos condicionados a achar que se não estamos correndo, não estamos progredindo. Mas ao entrar nessa nova temporada, você vai descobrir que um passo lento e deliberado, dado na verdade, te leva muito mais longe do que 1 quilômetro corrido com uma máscara no rosto. Você chegou a um estágio de maestria, em que a sua presença é muito mais poderosa do que a sua produtividade. Quando você entra em um ambiente com a paz de quem sabe que está exatamente onde pertence, você muda a atmosfera ao redor sem dizer uma única palavra. Esse é o seu novo papel. Ser um farol de serenidade num mundo frequentemente perdido numa tempestade de barulho. Ao seguir em frente, mantenha esse senso de autoridade tranquila que você cultivou. Haverá momentos em que o mundo tentará te puxar de volta para a mentalidade do quarto ano, quando velhas expectativas, velhos papéis familiares ou velhos fantasmas profissionais tentarem exigir sua energia de novo. Quando isso acontecer, simplesmente lembre-se das roupas que não cabem mais. Lembre-se da carteirinha pequena que parecia apertada demais para o seu espírito. Você não precisa se zangar com o passado e não precisa pedir desculpas a ninguém por ter crescido. Você pode simplesmente olhar para esses caminhos antigos com amor e dizer: foi uma jornada linda, mas eu já segui em frente. Você se deu o maior presente que uma pessoa pode receber: a permissão de ser real. Neste mês de maio, quero que você se concentre inteiramente na palavra recepção. Passamos a primeira metade da vida sendo aqueles que dão, que constroem, que protegem e que resolvem os problemas de todos. Agora deixe-se ser quem recebe. Receba a beleza da luz da manhã. Receba a gentileza inesperada de um desconhecido e receba a inspiração quieta que só chega quando você não está se esforçando tanto para decifrar tudo. Você é como uma árvore que sobreviveu a muitos invernos rigorosos e agora está pronta para simplesmente deixar suas folhas pegarem o sol. Você não está fazendo nada além do necessário. Está simplesmente cumprindo sua verdadeira natureza. A sensação de estagnação foi embora porque você finalmente parou de resistir à sua própria evolução. Você aceitou que é uma pessoa diferente agora. E nessa aceitação, o caminho se abriu largo diante de você. Você está pronto para percorrer esse novo trajeto com o coração leve e a mente clara. Você honrou sua história, limpou seu espaço e atravessou a porta. Os melhores capítulos da nossa vida não são aqueles em que somos os mais bem-sucedidos pelos padrões do mundo. São aqueles em que somos os mais autênticos. Bem-vindo a maio. Bem-vindo à clareza que você conquistou. Você está exatamente onde deveria estar. E a jornada que está pela frente vai ser mais bonita do que tudo o que você deixou para trás.